Meus irmãos, a nossa mente é muito limitada, imperfeita e não compreende a dimensão, a extensão da obra que Deus realizou através de Cristo Jesus. E ainda assim, de tudo o que nós conhecemos, ainda é só uma parte. Romanos capítulo 1 diz que do que de Deus se pode conhecer, Ele nos revelou em Cristo Jesus. E na nossa finitude, a gente estabelece prioridades, que eles não são as prioridades de Deus. Colocamos valores como maiores ou menores e nem sempre acertamos. Só como exemplo, alguns dizem assim, em plena ignorância: ora, se estamos na graça, o que importa é o Novo Testamento, é a Nova Aliança. Isso é ignorância, porque a própria Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda. Para nós, de Gênesis ao Apocalipse, é Deus falando conosco, é revelando graça, amor e misericórdia em toda a revelação. Alguns chegam a dizer assim: o fato mais importante da história é a ressurreição. Tudo o mais fica em segundo plano, porque Cristo ressuscitou dos mortos para nossa justificação. Eu quero mostrar em alguns minutos algumas coisas. Primeiro, que todo o plano da salvação é igualmente importante. Desde o Gênesis, quando Deus anuncia a redenção através de Jesus, tudo é importante. Só para ilustrar, a morte de Cristo, sem a morte de Cristo não haveria remissão de pecados. Era preciso que Ele morresse. A ressurreição, é onde eu vou finalizar essa palavra, ela é o ápice de uma história prefigurada. Eu vou explicar isto. Mas alguém poderia dizer, ora, de fato, o fato mais importante é a ressurreição dos mortos em Cristo e o grande arrebatamento, porque coroa o que Deus planejou desde o Éden. Toda a história finaliza com Cristo arrebatando o seu povo para, enfim, gozarmos eternamente. Tudo igualmente é importante. Mas a ressurreição de Cristo é o ápice dessa história, porque ela prefigura a ressurreição dos mortos. Ao ressuscitar, Cristo se torna a primícia dos que dormem. É por causa da ressurreição dele que eu acredito na minha ressurreição. E eu quero fazer a minha mensagem nesta manhã, a mensagem do apóstolo Paulo, explicando isso à igreja de Corinto. Não vou elucidar muitas coisas. Eu vou ler o texto com os irmãos para a gente orar. Abra, por favor, na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, e vocês vão acompanhar toda a leitura que irei fazer. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 15.
Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem. Também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor.
Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Em que corpo vêm? Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois, o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Vamos ler juntos do 50 ao 58. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluia. Nesta manhã nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, que é
o anúncio da nossa ressurreição. A vitória de Cristo Jesus é a nossa vitória. A salvação que ele anunciou e pregou é a nossa salvação confirmada. Como diz a Escritura, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Porque Cristo selou a nossa salvação. Por isso, vamos agora participar da Santa Ceia do Senhor. Com esta convicção, nada pode nos separar do amor de Deus. E que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Louvado seja o seu nome.